Vem cá, Luan. Essa queda da Vulcabras, o que está por trás disso? Eu tô estranhando, cara, porque esse é um ano de alta na Bolsa de Valores. O Ibovespa, em apenas um mês, por conta desse fluxo de capital estrangeiro massivo, subiu 15%. Tudo bem, não era de se esperar que a Vulcabras subisse tudo isso, mas na contramão ela caiu. O que está por trás disso? É possível encontrar a causa disso? É o que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Antes, é sempre importante ressaltar o seguinte: nem sempre a gente é capaz de encontrar a verdadeira causa de uma queda ou de uma alta. Se for uma informação pública, evidente, aí sim. Por exemplo, a Vale tendo um desastre natural. Aquilo ali, obviamente, seria a causa de uma queda nas ações. Ou uma concausa, ou seja, uma causa em conjunto com outra. Perfeito. Eventualmente, você pode ter uma causa não pública. Você pode ter uma informação privilegiada, escondida, que poucos sabem e se movimentam antecipadamente. Aí, esquece. Não há como você ter acesso a isso. E ainda há, sim, a possibilidade de ser um movimento meramente randômico, aleatório, de curto prazo. Afinal, hoje, o curto prazo é dominado pelos robôs traders, pelos fundos quantitativos. Portanto, na condição de investidor, a gente precisa sim investigar. Afinal de contas, a gente não vai deixar o nosso dinheiro relegado aí sem ter um mínimo de conhecimento do que está acontecendo. O que a gente tenta é buscar o que está acontecendo. Se não tiver uma informação pública conhecida, então a gente presume que é ou informação privilegiada ou um movimento aleatório. E aí isso está fora do seu controle. Dito isso, eu quero ressaltar o seguinte também. A Vulcabras é uma ação da minha carteira. Acabei de tirar esse print aqui. Eu detenho 6.148 ações a um preço médio de R$ 15,71 e hoje ela está custando R$ 18. Esse valor aqui representa pouco menos de 5% da minha carteira só de ações. Então, por que eu estou te trazendo isso? Porque eu sou interessado. Eu sou uma parte interessada porque eu tenho uma posição minimamente relevante nessas ações. Ao mesmo tempo, eu estou falando de uma ação onde eu tenho skin in the game. E caso você não saiba, a Vulcabras ela é a empresa dona das marcas no Brasil Mizuno, Olímpicos e Under Armour. Mizuno e Under Armour aqui tem licenciamento. Olímpicos é marca própria. E aqui dentro da Olímpicos, a empresa vem crescendo bastante após o lançamento da linha Corre em 2019, que tem feito muito sucesso. A tal ponto da empresa ter recentemente emitido dívida. Sabe para quê? Para aumentar a sua capacidade produtiva, contratando gente, etc, etc. Então é uma empresa que vem melhorando bastante, se desfez de algumas marcas que não faziam mais sentido, está focada e isso tem se refletido em maior rentabilidade e também crescimento. Só um disclaimer antes de mais nada, que é o seguinte: não se engane com esse índice preço-lucro extremamente baixo, inferior a 5 vezes lucro. Por quê? Isso aqui significaria, teoricamente, que se o lucro não cair nem subir, eu estou falando de um retorno 100 dividido por 5, retorno de 20% ao ano. Dinheiro fácil. Não é assim. Não é assim por quê? Porque esse índice aqui, ele está poluído por não recorrente. O que é não recorrente? É um item do balanço que não é recorrente, que geralmente não decorre da atividade da empresa, que aqui é produção de calçados e posterior venda. Não, decorre, por exemplo, de um ganho de causa, ganho em um processo judicial, pode ser uma restituição tributária, pode ser um efeito tributário que aumenta o lucro naquele período, e aqui é o caso. Ela se beneficiou ali de efeitos fiscais. E aí, você pode fazer o ajuste desse indicador indo diretamente no release ou por aproximação, como uma heurística. Se você não tiver muito tempo para fazer isso, o que você pode fazer? Eu vou te dar aqui um atalho, mas todo atalho é falível. É uma aproximação. Então eu vou aqui em Contábil no Investidor 10. E eu vou te mostrar o seguinte: esse foi um ano que a empresa se beneficiou de itens não recorrentes. Então você vai pegar o ano, eu estou falando de 25, porque ainda não tem resultado de 26. Então eu vou pegar o ano de 24. O que eu vou fazer? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou aqui no EBIT, que é um indicador que é uma aproximação da geração de caixa da empresa. Lembrando que o EBIT é o lucro antes dos juros e impostos. E você vai notar o seguinte: vou pegar aqui só o resultado do primeiro trimestre de 2024. O EBIT aqui foi de 97 milhões de reais. Já o lucro líquido no mesmo período foi de 88 milhões. Então, é fácil notar que aqui é uma diferença, olha só, 97 dividido por 88, uma diferença de 10%. Então, geralmente, você vai ter uma diferença do EBIT para o lucro líquido, se a empresa não for endividada, e aqui é o caso, onde a Vulcabras tem endividamento controlado, você vai ter uma diferença de 10, 11%. Sendo assim, se você pegar aqui os valores
de lucro líquido desse ano, ou melhor, se você pegar os valores de EBIT, projetar para o ano de 25 total, porque ainda falta um trimestre, e aplicar uma taxa de 90%, por aproximação você vai estimar o lucro líquido. E aí você teria um indicador preço-lucro mais próximo da realidade. Então o que eu faria aqui? Você vai somar esse lucro operacional, que é o EBIT. Eu vou dividir aqui por 3, fazendo uma média aritmética, e agora eu multiplico por 4, fazendo a projeção. Eu chego a 754 milhões de reais. Agora eu aplico uma taxa de 90%, claro, eu quero chegar ao lucro líquido provável. Então o lucro líquido de fato da empresa seria algo próximo, aí com margem de segurança, entre 650 a 680 milhões de reais. Adotando esses 680 milhões, o que eu tenho? Eu vou comparar com o valor de mercado da empresa, que eu tenho aqui, 5,7 bilhões. Então o que eu faço? 5,7 bilhões e divido por 680 milhões. Indicador preço-lucro, 8,38, 8,5, arredonda para cima, que é margem de segurança. Então, o meu verdadeiro indicador preço-lucro em Vulcabras não é de 5 vezes, mas de 8,5. Só para você não achar, nossa senhora, tá de graça. Também não é assim. Mas 8,5 é caro? Depende. Depende de quanto a empresa cresce seu lucro líquido. E ultimamente ela vem crescendo, não a uma taxa de 30, porque está distorcido por conta desse último aumento, mas uma taxa muito próxima de 15% ao ano. Então a gente está falando pelo indicador do Peter Lynch, que compara o crescimento do lucro líquido versus o indicador preço-lucro, que hoje a empresa estaria descontada desse ponto de vista. Mas lembrando que a gente precisa descontar fluxo de caixa. Esse é o método mais adotado no mercado financeiro. E como eu destaquei anteriormente para você, a relação dívida líquida sobre EBITDA está bem baixa, 0,51 é um patamar bem baixo. Abaixo de um ano de EBITDA, a gente considera um patamar baixo. Claro, vai depender da empresa. Tem empresa cujo resultado é tão imprevisível, como no setor imobiliário, por exemplo, e aí falando de incorporadoras, não, por exemplo, de uma empresa de shopping center que tem receitas mais estáveis, onde você não pode ter um endividamento muito alto, senão você está lascado, porque o fluxo de caixa não é nada estável e pouco previsível. Dito isso, olhando aqui para a estrutura acionária da empresa, você nota que hoje nós temos quase 4 milhões de ações em tesouraria. Isso representa 1,2% de todo o capital social. E o que significa esse montante total de ações em tesouraria? Significa que a empresa vem recomprando suas ações. Inclusive, ela aprovou um programa de recompra de ações em março de 2025. É assim que ela vai acumulando ações na sua tesouraria. E o que ela pode fazer com essas ações? Ela pode decidir vender quando o mercado estiver numa euforia, ou ela pode cancelar essas ações, ou seja, simplesmente cancelaria, e esse total aqui de 316 milhões de ações cairia proporcionalmente à quantidade cancelada, de tal modo que você teria uma base de ações menor, e com uma base de ações menor, eu que já sou sócio, automaticamente sem fazer mais nada, sem fazer nenhuma compra, eu passo a ser um sócio mais relevante da empresa, porque a minha participação aumenta, simplesmente porque o número de ações caiu. E aqui, entrando nesse tema da quantidade de ações hoje em Vulcabras, a gente vai perceber o seguinte, que antes o total de ações não era de 316 milhões, era 270 e pouco. Por que subiu? E isso aconteceu de forma recente. Isso aconteceu, o que me fez até mesmo ajustar o meu valor intrínseco em Vulcabras por um aumento de capital privado, emissão de ações, que a empresa fez no final do ano passado. Esse comunicado aqui é do dia 30 de outubro de 25, onde a empresa aprovou um aumento de quase 600 milhões de reais. Para quê? Por que ela fez isso? Ela fez isso para evitar a tributação dos dividendos e para, ao mesmo tempo, fazer com que esse dinheiro voltasse para a empresa. Por quê? Porque ela aprovou quase 600 milhões de reais de aumento de capital, emitindo ações correspondentes, mas ela pagou a mesma quantidade de dinheiro em proventos, de forma extraordinária, de tal modo que o acionista teria o direito de fazer o quê? De simplesmente participar desse aumento de capital, simplesmente devolvendo o provento pago. E com um preço ainda bem interessante, porque teria o direito de comprar a 13,75, abaixando o seu preço médio consequentemente, salvo se você tem as ações há muito tempo antes de chegar nesse preço aí. E aí você vai me perguntar, por que a empresa fez a distribuição então, se ela queria esse dinheiro de volta? Ela fez a distribuição para evitar a tributação do dividendo, que começou a valer a partir desse ano. E aí depois ela capitalizou-se novamente com os recursos dos acionistas que participaram da subscrição. Só foi um movimento de cunho fiscal, de elisão fiscal, porque o acionista que
eventualmente queria o dividendo para si, ele ficou com o dividendo e foi diluído, mas foi diluído porque ele não quis participar da subscrição com o próprio capital que veio da empresa. Só foi uma maneira de remunerar o acionista que queria fugir dessa tributação que agora já está valendo. Então isso aumentou a base acionária. Então é importante atentar-se para isso nos seus modelos de valuation. Bom, eu entendi até agora, mas isso aí fez preço? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque isso aí é difícil você interpretar como algo negativo. Porque, como eu disse, não teve efetiva diluição, não teve efetiva captação de recursos novos. Só foi um dinheiro indo e voltando. Então, isso dificilmente seria interpretado como algo negativo a ponto de gerar queda nas ações. Agora, algo que pode sim ter sido interpretado de maneira negativa foi o seguinte: foi essa aprovação que alterou o estatuto da empresa. Essa aqui foi uma ata da Assembleia de novembro, teve uma Assembleia extraordinária em novembro, onde por maioria de votos, e teve aqui um número considerável de votos contrários, então não foi unânime, por maioria de votos, o estatuto foi alterado para, no seu artigo 29, haver a seguinte previsão: a parcela correspondente a, no mínimo, 1% do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos no artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório. O que isso significa na prática? Que agora o payout, como está escrito aqui, passou a corresponder a apenas 1%. Você sabe que na Lei das Sociedades Anônimas, que é citada aqui, ou sociedade por ações, existe o payout mínimo de quanto? 25%, que acaba sendo, por padrão, adotado em muitos estatutos de empresas listadas na Bolsa de Valores. Agora, eu já falei em várias oportunidades que essa regra legal, ela diz expressamente que o 25% como mínimo só será obrigatório se o estatuto não colocar no seu texto de maneira diversa. Então, o estatuto pode prever apenas 1%, como foi colocado aqui no caso da Vulcabras. Isso aqui sim pode ter gerado uma certa saída de investidores, especialmente os minoritários que pensam em dividendos, porque a empresa vinha pagando excelentes proventos. Você vai notar aqui que o dividend yield em 24 foi de 20%. Aí em 25 foi maior por conta dos dividendos extraordinários. Aqui também 26 por conta de dividendo extraordinário, que ela vinha pagando excelentes proventos. E no passado não pagou porque passou por dificuldade. É um case de transformação. Então isso aqui sim pode ter gerado uma saída de investidores. Por quê? Porque o minoritário, não os grandões aqui, os minoritários, eles obviamente têm interesse no recebimento da renda. Porque quanto mais renda você recebe da empresa, menor o seu risco, porque é dinheiro no bolso hoje, é o pássaro na mão. Então de fato, a empresa que paga mais dividendos e com mais frequência, ela acaba sendo menos arriscada do que uma empresa que deixa mais para o futuro retorno ao acionista. Mas tudo isso pode ser ajustado no preço. Então o preço ele vai ditar esse risco. Se você comprar algo barato demais, mesmo que você tome muito risco, provavelmente você vai ter bons lucros. Essa é uma lição que a gente herda desde o Benjamin Graham. Então aqui é basicamente um leve aumento de risco, eu diria, por conta dessa redução do payout. E você vai me perguntar por que isso aconteceu? Por que a gestão reduziu drasticamente o payout mínimo? Ora, de novo por conta da tributação dos dividendos. Toda vez que o Estado cria uma nova norma, e ainda mais de cunho tributário, ele acaba gerando um novo comportamento nos indivíduos. Então, o que aconteceu aqui? O grupo controlador detém uma quantidade expressiva de ações. Esse pessoal aqui, que estava recebendo todo esse dividendo, não estava pagando imposto. Agora paga. Por quê? Porque o payout estava lá na casa dos 50%, 60%, até 70%. Aqui batendo 60%. Agora a tendência é o payout cair drasticamente. Por quê? Porque deixa eu pegar aqui para você, no Investidor 10, olha só, vou pegar o exemplo do Pedro Bartelli. Tem quase 4% da empresa. 4%, tá? Então beleza. Se eu tenho uma empresa cujo lucro líquido é de aproximadamente 670 milhões de reais, eu tô falando que 4% daria 26 milhões e 800. Agora, se o payout é de apenas 1%, isso aqui vai para 268 mil reais. E se eu dividir isso aqui por 4 trimestres, eu chego a 67 mil. Agora, se eu dividir isso aqui por bimestres, 8, eu chego a 33 mil. Então, o que a Vulcabras pode fazer agora? Ela pode aumentar a frequência de pagamento de dividendos, nesse mínimo de 1%, para 8 pagamentos, ou até pagar mensalmente, fazendo com que o valor
valor mensal seja inferior a 50 mil reais, que é a tributação dos dividendos, e assim, o que vai acontecer? O pessoal que tem mais ações não vai ficar pagando imposto de renda. Ah, Luan, mas será que esse pessoal não vai pagar mesmo? Tem outras fontes de renda e tal. Sim, mas não vai ter a retenção de 10% na fonte pagadora, que é uma retenção obrigatória, quando cada pagamento supera 50 mil. Então é uma maneira de evitar, no mínimo, essa retenção antecipada de imposto que prejudica juro composto. Então, isso pode ter sim gerado queda nas ações. Mas lembrando que, pegando-se aqui os últimos 12 meses, ainda houve uma alta. Então pode ser um simples movimento de correção. Isso sempre pode ser a causa, uma realização de lucros. Alô, então você está me dizendo que eu deveria considerar que essa redução de payout é um pouco mais de risco? Sim. Agora, significa que a empresa piorou a governança, a atividade? Não, isso não mudou nada. Só mudou o risco para o acionista minoritário, que não tem controle ou participação relevante, onde ele contava com essa renda. Então agora, com a renda sendo reduzida, ele pode considerar que nesse sentido aumentou seu risco, mas não piorou a empresa. Aumentou o risco em relação à demora para retornar o seu investimento, porque agora ele não tem dinheiro vindo para o seu bolso. Como que você pode fazer isso? Aumentando margem de segurança, aumentando taxa de desconto, vai depender aí de como você avalia. E após isso, na verdade, no meio do caminho, a gente teve aí a Guepardo reduzindo participação, mas assim, ela vem vendendo aos poucos, porque ela está com muito lucro, então não teve nada aqui de, até é o que a gente extrai do último relatório da Guepardo, não teve nada no sentido de, a empresa piorou ou eu estou saindo por causa disso aqui, dessa redução de payout. Não, isso aqui acaba sendo até irrelevante para gestor e etc. E note que essa correção, olha só, começou a partir de novembro, que foi após a aprovação desse payout de 1%. Quando a gente vai para o resultado trimestral, o último reportado, que foi o terceiro trimestre, receita líquida, aqui ó, cresceu 19%, cresceu bastante. O lucro bruto cresceu 15%, só a margem bruta que caiu, que a empresa está investindo em aumento de capacidade produtiva. EBITDA recorrente, que é o que importa, o recorrente, cresceu 12%, e margem líquida, que costuma aqui ficar na casa dos 15 a 20%, se manteve até por conta desse lucro líquido não recorrente. Vamos pegar o lucro líquido recorrente, ó, ele cresceu uma taxa de 10,5%. A empresa negocia 8,5 vezes lucro, tá legal, tá bacana. O recorrente foi então de 414 milhões, segundo o ajuste feito pela empresa, de tal modo que, nesse sentido, o lucro de 25 seria de 550 milhões, mas adotar esse valor aqui, na minha opinião, subestima bastante o potencial de geração de caixa da empresa. Portanto, eu adotaria como fluxo de caixa inicial para modelo de valuation algo em torno de 650 a 700 milhões de reais, já pensando 26 para frente. Então veja que nos resultados, a princípio, não houve nada. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que simplesmente foi um movimento de correção aliado ao quê? Aliado a essa redução de payout. Lembrando que existe uma teoria, que seria o efeito clientela das ações pagadoras de dividendo, em que os investidores minoritários que buscam renda, eles acabam comprando ações que aumentam seus dividendos e acabam vendendo ações que reduzem os seus dividendos. Isso pode ter acontecido aqui com o Vulcabras. Por fim, eu te convido a se tornar membro do canal para obter vídeos exclusivos e acompanhar os movimentos que eu faço na minha carteira. E se quiser avançar ainda mais, você pode ingressar na minha comunidade, que tem todos os vídeos para membros, planilha de valor intrínseco e ainda por cima o meu curso Formação Mirai Invest. E, obviamente, permaneço com a minha posição. Isso aqui é um motivo, na minha opinião, insuficiente para vender. E qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Fui!